botar rapidinho só daqui, ó. Pronto. O que que a gente precisa, o que que nós precisamos saber então para resolver os problemas de força em trajetória circular? O princípio fundamental da dinâmica, né, que diz que a força resultante ela vai aparecer toda vez que você tiver uma aceleração, e a força resultante ela é diretamente proporcional à aceleração, sempre apontando para a mesma direção e sentido, isso é importante. Então, se a aceleração está para a direita, a força resultante também vai estar para a direita. Se a aceleração está para o centro, a força resultante também vai estar para o centro, ok? Isso é importante. Depois, precisamos saber que existe uma aceleração centrípeta, como o nome já diz, ela sempre aponta para o centro, ok? Ela muda a direção da velocidade. E existe uma aceleração também tangencial, o nome já diz tudo, ela é tangente à trajetória, ela é responsável por mudar o quê? O valor da velocidade. Tudo isso nós já vimos. Relação entre a velocidade angular e linear, que é V igual a ômega R, que é outra coisa importante. Lembra que nós discutimos? Quanto maior o raio, quanto maior for o raio, maior vai ser a moção. A velocidade angular é constante. Quando você aumenta o raio, você aumenta a velocidade linear, ok? Em um movimento circular, como ele tem aceleração centrípeta, então vai aparecer essa chamada resultante centrípeta, ok? A resultante centrípeta ela vai ser o produto da massa pela aceleração centrípeta. Quais são as equações da aceleração centrípeta? V ao quadrado por R ou ômega ao quadrado R. Ou seja, para você calcular a resultante centrípeta, no enunciado, ele deu a velocidade linear, então você vai usar mv ao quadrado por r. Ele deu a velocidade angular, então você vai usar m ômega ao quadrado r. E quais são as características do vetor? O vetor sempre aponta para o centro da trajetória. Por isso que é chamada resultante centrípeta, porque é uma força resultante que aponta para o centro. E o módulo, você vai calcular através de uma dessas duas equações. Você vê que não tem nada de novo. Leis de Newton nós sabemos. Cinemática angular nós sabemos. Sabemos calcular a aceleração centrípeta. Só que agora você vai juntar tudo isso numa trajetória circular. Cara, para fazer um drift precisa saber tudo isso, você precisa dominar toda a mecânica newtoniana. Para você resolver problemas de força em trajetória circular, você tem que dominar muito bem a cinemática escalar, a cinemática angular, leis de Newton e conservação de energia em algumas situações. Então, por exemplo, no movimento, um avião fazendo a curva, um pássaro fazendo a curva, você tem a cinemática angular, você tem resultante centrípeta. Um carro fazendo uma curva, só faz curva porque o atrito é a resultante centrípeta. Um pêndulo oscilando no movimento circular. No ponto mais baixo, por exemplo, e nesses pontos em que ele está se movendo, existe uma resultante centrípeta. No globo da morte, ou no globo da morte indiano, que eu já mostrei para vocês, existe uma resultante centrípeta. Então, em todo movimento circular, você tem que se ligar nisso. A força resultante está apontada lá para o centro. Ok? E aí tem alguns exercícios que nós vamos fazer. O primeiro deles é uma questão da UERJ, recente. Provavelmente vocês já fizeram. A imagem abaixo mostra um trecho curvilíneo da ponte Rio-Niterói, cujo raio médio é de aproximadamente 1.200 metros. Considere um veículo com massa de 2.000 quilos, 2 toneladas, que percorre o trecho indicado com uma velocidade constante de 64,8 km por hora. Estime, essa palavra é muito boa, gente. Sabe por quê? Porque quando ele fala estimar, significa que você pode fazer uma aproximação, pode dar um número aproximado para ele. Toda vez que ele pede estimar, ele não quer o valor exato. É um valor aproximado. Então, estime em newtons o módulo da força centrípeta. A UERJ usa o termo força centrípeta, que eu acho muito ruim. Jamais você vai ouvir eu falando força centrípeta, a não ser quando estiver lendo. Por quê? Qual o seu nome? Ah, eu me chamo força-peso ou força gravitacional. Legal. E você? Quem é você? Oi, eu sou a força elástica. Eu apareço nas molas e nos elásticos. E você? Como é que você se chama? Oi, eu aqui. Eu sou a tração. Eu vou aparecer toda vez que você tiver fios e cabos. E você? Quem é? Oi, eu sou o atrito. Eu apareço porque as superfícies não são totalmente lisas. Ei, você? Quem você é? Oi, eu sou a força de contato. Eu sou a magnética. Eu sou a elétrica. Gente,
Não existe nenhuma força em que, se você chegar para ela e perguntar assim, oi, quem é você? Eu sou a força centrípeta. Não, 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 não. Não rola. Sabe por quê? Existe uma resultante que aponta para o centro, que é a resultante centrípeta. A resultante centrípeta pode ser o quê? Pode ser a força de atrito. A resultante centrípeta pode ser uma tração. A resultante centrípeta pode ter o peso. A resultante centrípeta pode ser uma normal. Ou seja, o termo força centrípeta, embora ele seja usado, ele é infeliz. Porque senão você acha que, além de todas as forças que estão atuando no corpo, também tem uma que está apontada para o centro, chamada força centrípeta. E isso não é verdade. O que existe é, quando você analisa as forças que estão atuando no corpo, as forças que vocês já conhecem, uma delas, ou uma componente, ou uma diferença, ou uma soma, vai estar apontada para o centro. E isso é que nós vamos chamar de resultante centrípeta. Então, eu não gosto de usar o termo força centrípeta, eu acho muito ruim, por esse motivo. Tá o desenho da ponte Rio-Niterói e da bela curva, tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. E ele quer o módulo da resultante centrípeta quando o carro faz uma curva aqui. Legal? Coisas importantes. Raio, a massa do veículo e o valor da velocidade que ele diz que é constante. É claro que aqui você tem que tomar cuidado, né, gente? 64,8 km por hora, você vai dividir por 3,6 para passar para metros por segundo e vai achar 18 metros por segundo. Legal? Agora que nós temos a velocidade, sabemos a massa do veículo e sabemos o raio daquele trecho da ponte, eu posso calcular a resultante centrípeta, tá bom? Como eu não estou a fim de fazer muita conta, e a UERJ abriu a guarda para mim, porque ela falou estime, ao invés de botar a velocidade 18, eu aproximei para 20. Não tem problema nenhum, a prova é discursiva. Ele vai entender o que você fez, porque você já achou 18 metros por segundo. Aí vai ficar a massa 2.000, 20 ao quadrado, que é a velocidade, dividido por 1.200. Tem um monte de zerinho para você simplificar, ó. Simplifica 2 daqui com 2 daqui, não é isso? Quando você fizer essa continha, você vai achar aproximadamente, quer dizer, aqui vai dar 540 newtons. Legal? Esse é o valor da resultante centrípeta que atua no veículo. Uma questão que é considerada fácil. Por quê? Se você está fazendo prova específica de física, é claro que tu já está com a sagacidade de mudar a unidade. Se você não esquecer de mudar a unidade e você conhecer a equação da resultante centrípeta, matou a questão. Tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se está tudo bem com essa primeira aí, como é que estão as coisas. Legal, legal? Alguma dúvida em relação a essa? Show de bola, tudo tranquilo, perfeito. A primeira é para a gente esquentar, tranquilão. Vamos ver se a segunda fica mais legal. A segunda também é da UERJ. Questão conceitual importante, ó. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante por uma pista de corrida plana. Você vê o cuidado, gente? Vocês estão acompanhando as nossas aulas aqui desde o início, né? Praticamente todo mundo. Olha o cuidado, olha a preocupação da banca quando escreve. Velocidade de módulo constante. Quando ele diz velocidade de módulo constante, quer dizer que o valor da velocidade não está mudando. Mas é claro que outras características do vetor velocidade, eles vão poder mudar. O que ele está dizendo aqui é que o módulo da velocidade é constante. Isso, inclusive, tem um nome. Todo movimento em que o módulo da velocidade é constante é chamado de movimento, você já deve ter respondido aí, uniforme. Então, aqui nós temos o movimento uniforme. A figura abaixo representa a pista vista de cima, destacando 4 trechos, AB, BC, CD e DE. A força resultante que atua sobre o carro é maior que zero nos seguintes trechos. Quer dizer, em que trechos existe uma força resultante? Essa questão é uma questão boa. Eu acho que as provas de física deveriam vir com as questões assim, ó, conceituais, né, para valorizar justamente isso. Olha aqui os trechos que ele está dando. Primeiro trecho AB, que é esse trechinho aqui, ó. Deixa eu botar aquele negocinho aqui, ó. Tá meio clarinho, mas o trecho AB, gente, é uma reta, ó. Tá bom? Ele está mostrando também o trecho BC. O trecho BC é uma das curvas do circuito. Depois o trecho CD. O trecho CD é uma reta. E por último o trecho DE. O trecho DE também é uma curva. Legal? Ele está falando que a velocidade tem módulo constante. Velocidade módulo constante quer dizer o que mesmo? Movimento uniforme. Tio, pode mostrar o quadro Poder Supremo para a gente relembrar?
Lembra que quando eu dei aula de cinemática vetorial, eu fiz o quadro Poder Supremo, mostrando a aceleração centrípeta, tangencial, resultante? Eu fiz uma adaptação a esse quadro para força. Olha como é que ficou. Quadro Poder Supremo adaptado. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado. Quando é que nós temos resultante centrípeta? O nome já diz, só quando tiver centro. Então, só quando for movimento circular. Ou seja, movimento retilíneo uniforme vai ter resultante centrípeta? Não. E o movimento retilíneo uniformemente variado? Não, não vai ter. E o movimento circular uniforme? Tem. E o movimento circular uniformemente variado? Tem. Legal? Então, resultante centrípeta só se tiver curva. E a resultante tangencial? A resultante tangencial aparece quando o valor da velocidade muda. Então, o movimento não pode ser uniforme. Ou seja, movimento retilíneo uniforme tem resultante tangencial? Não. E o movimento retilíneo uniformemente variado? Sim! Como é que eu acho essa resultante tangencial? F igual a MA. Movimento circular uniforme tem tangencial? Não. Se é uniforme, não tem tangencial. E o movimento circular uniformemente variado? Ele tem a tangencial. Aí ele vai ter a centrípeta, ele vai ter a tangencial, que é o movimento justamente mais complicado que a gente tem. Ou seja, onde é que tem aceleração? Repara aqui onde é que tem aceleração. No movimento retilíneo uniformemente variado, tem resultante. No movimento circular uniforme, tem resultante. No movimento circular uniformemente variado, tem resultante. Então, a gente tem que procurar ali nos trechos onde que vai ter resultante. E o gabarito vai ser que letra? Onde que nós vamos ter aí força resultante atuando no carrinho? Pode botar no chat aí qual é o gabarito, para a gente conferir. Gabarito, letra. Gabarito, letra. B de bola, 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 B de bola. Com certeza, a gente só tem monstro. Claro, vai ter resultante quando for curva. Quando for curva, ok? Muita gente vai dizer o seguinte, ué, gente, mas peraí, se o movimento é uniforme, não tem resultante, não tem aceleração. Então tem alguma coisa esquisita com a questão, como eu já ouvi. Né? O Sandrinho, tinha uma coisa esquisita na questão, porque ele dizia que a velocidade era constante e perguntava onde é que tinha resultante. Não tem resultante em lugar nenhum. Falei, pois é, mas e o movimento circular? No movimento circular tem a resultante centrípeta, justamente desses dois trechos, ok? Então, gabarito da questão 2, questãozinha da UERJ, letra B de bola. Vamos ver se ficou alguma dúvida, algum problema lá na letra. Todo mundo marcou B, show de bola. Quando ele pedir a força centrípeta, na verdade, a resultante centrípeta. Ana, exatamente isso. Porque nem todo mundo vai ter esse cuidado que a gente tem, Ana, entendeu? Então, eles vão escrever, às vezes, força centrípeta, infelizmente. Você não vai ver isso numa prova, por exemplo, da FUVEST. A banca da FUVEST é cuidadosa, ok? A UERJ, alguns colegas da banca são mais cuidadosos, aí não vão escrever isso, mas outros já não têm esse cuidado, tá bom? Show de bola, então vamos à próxima. Questão de número 3. Olha, essa é interessante por quê? Porque ele mistura força em trajetória circular com gravitação universal. Olha lá, ó. Considere a existência de um planeta homogêneo situado em uma galáxia distante. E as informações sobre seus dois satélites apresentadas na tabela. Aí tem um satélite X aí, legal? Ele tem um raio de órbita 9R e ele tem uma velocidade orbital Vx. E tem o satélite Y, que tem um raio de órbita 4R e tem uma velocidade orbital Vy. Tranquilo? Sabendo-se que o movimento de x e y ocorre exclusivamente sob a ação da força gravitacional do planeta, determine a razão Vx por Vy. Legal? Vamos ver como é que a gente vai resolver isso. É claro que como a única força que está atuando no satélite, gente, é a força de atração gravitacional, e essa força está apontada para o centro do satélite, da Terra, essa força vai ser a resultante centrípeta. A sorte é que nós já tivemos há um tempo atrás aqui uma aulazinha de gravitação, lembra? Como é que a gente calcula a força de atração gravitacional? Constante de Newton, massa do planeta, massa do satélite,
sobre distância ao quadrado. E a resultante centrípeta? Vimos hoje. Massa do satélite, a velocidade que ele tem ao quadrado, dividido pelo raio. Acho que vamos poder simplificar algumas coisas, ó. A massa e o raio. Corta a massa daqui, corta a massa daqui. Corta um raio daqui com um raio daqui. O que vai sobrar? Olha lá. E o que nós queremos? Nós queremos a razão entre a velocidade. Então, extrai a raiz dos dois lados, a velocidade vai ser raiz de gm por rzinho. Legal? Ou seja, a velocidade orbital do satélite depende de duas coisas. Da massa do planeta que ele está orbitando e depende do raio da órbita. Ok? Ele quer o quê, gente? Ele quer a razão entre a velocidade do x e do y. Se ele quer a razão entre Vx e Vy, então vai ficar uma raizona, né, de Gm por Rx. Aqui, ó, dividido por Gm por Ry. Ué, Sandrinho, mas a massa não é a massa é a massa do satélite, é a massa de quê? Essa massa mzona, gente, aqui é a massa do planeta. Ok? É igual. Então, o G é a constante da gravitação de Newton. O M é a massa do planeta. A única coisa que vai mudar é o Rx e o Ry. Então, aqui, provavelmente, a gente também vai poder simplificar o Gm com Gm. O que vai sobrar aí para a gente? Vx por Vy é igual a raiz quadrada de Ry por Rx. Opa, volta aí. O Rx estava em cima. Por que aqui ficou embaixo? Olha só, cuidado. Quando você simplifica aqui, vai ficar 1 sobre Rx dividido por 1 sobre Ry. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o Ry sobe. Então, Vx por Vy vai ser a raiz quadrada de Ry por Rx. Como ele disse no enunciado que Ry vale 9 Rs e o Rx vale 4 Rs, quando você extrair a raiz quadrada, quer dizer, o raio você corta, raiz de 9 vale 3 e raiz de 4 vale 2. Então, Vx por Vy é igual a 3 meios, a razão entre as duas velocidades. Vamos dar uma olhada no chat como é que tá. Entenderam essa daí, gente? Você vê, nós vimos já a força resultante centrípeta como sendo a força que atua quando o carro faz uma curva, por exemplo, na ponte Rio-Niterói, ou o carro faz uma curva lá num trecho de uma corrida. Vamos lá. Sandro, não entendi por que não pode fazer mv ao quadrado por r de x sobre mv ao quadrado por r de y. Deixa eu voltar aqui, Pedrão, para entender o que você está perguntando. Eu acho que eu entendi o que você perguntou, Pedro. Mas olha só, por que eu não posso fazer... O Pedro perguntou assim, a pergunta dele foi boa. Por que eu não posso fazer mv ao quadrado sobre r de um por mv ao quadrado sobre r de outro? Porque repara uma coisa. Quando você faz isso, você está considerando que é como se a resultante centrípeta fosse igual. E a resultante centrípeta, entre eles, Pedro, não é igual. Porque eles estão em localizações diferentes. Eles vão ter velocidades diferentes. E se você pega um número e divide pelo outro, você não vai ter uma igualdade, porque ele quer Vx por Vy. Se você coloca, olha o que você colocou aqui, ó. Se você coloca mv ao quadrado por rx dividido por mv ao quadrado por ry, você vai cortar o m com m. E como é que você vai achar a razão entre as velocidades se você não tem uma igualdade? Você precisa ter uma igualdade, né? Você precisa ter uma equação para descobrir a razão igual a alguma coisa. Senão você só tem uma razão. Aí você não consegue descobrir. Tá entendendo, Pedro, o que eu estou falando? Você primeiro tem que identificar que nas duas situações, no satélite perto e no satélite grande, a resultante centrípeta é igual à força de atração gravitacional, certo? Aí, quando você faz isso, você vai descobrir uma relação entre a velocidade do satélite e a distância que ele está do planeta. Senão você não vai conseguir. Você vai ter uma razão, mas você não vai conseguir descobrir ela igual o quê? Que é o que você precisa. Entendeu? Então vamos à próxima. Se prepara que a próxima é esquisita. Esse rapaz não é brincadeira não, hein? É um excelente ator. Não sei se vocês já viram algum filme, documentário, alguma coisa com ele. Essa questão da UERJ, gente, tem um índice de erros absurdo. A UERJ tem a revista do vestibular. As revistas mais antigas, né?
acho que até 3 anos tem. Você vê lá quantos alunos acertaram, quantos alunos erraram. Essa questão tem um índice de erros muito grande, então vamos ler com atenção, tá bom? Para não cair na pegadinha, nas pegadinhas, nas que ela tem. A técnica de centrifugação é usada para separar os componentes de algumas misturas. Pode ser utilizada, por exemplo, na preparação de frações celulares, após o adequado rompimento das membranas das células a serem centrifugadas. Em um tubo apropriado, uma camada de homogeneizado de células eucariotas rompidas foi cuidadosamente depositada sobre uma solução isotônica de cloreto de sódio. Esse tubo foi colocado em um rotor de centrífuga, equilibrado por um outro tubo. Então tem aqui, ó, ele colocou a solução aqui, tem um outro tubo aqui, isso aqui tem um centro e ele começa a girar. Ou seja, ele está explicando para a gente como é que funciona uma centrífuga. O esquema a seguir mostra o rotor em repouso e em rotação. Considere as seguintes massas médias para algumas organelas de uma célula. Ele te dá a massa da mitocôndria, te dá a massa do lisossoma e te dá a massa do núcleo. Durante a centrifugação do homogeneizado, em um determinado instante, uma força centrípeta, olha aqui, ó, de novo, a UERJ usa muito isso, de 5 vezes 10 a menos 4 newtons atua sobre um dos núcleos, que se desloca com velocidade de módulo constante, 150 metros por segundo. Nesse instante, a distância desse núcleo ao centro do rotor da centrífuga equivale a quantos metros? Ou seja, tem muita informação, né? Algumas importantes. Ele está me dando a força centrípeta. Ele está me dando que ele quer saber a força que atua sobre um dos núcleos. Logo, se ele quer um dos núcleos, gente, eu só vou usar o quê? Só o núcleo. Teve gente que somou tudo. Não, você não vai somar tudo se ele quer a força só no núcleo. Tá certo? Ele também me dá a velocidade. Ou seja, eu tenho a massa do núcleo, eu tenho a velocidade com que esse núcleo está girando e eu tenho a força. Com isso, eu acho que eu consigo descobrir o quê? O raio que ele quer. Olha lá, ó. A massa é 4 vezes 10 a menos 6 gramas. A força centrípeta, 5 vezes 10 a menos 4 newtons. A velocidade, 150. E a resultante é o que ele quer. Legal? Então, olha lá a equação de sempre. Aqui eu chamei FC porque ele está chamando de força centrípeta, tá? Vai contra as minhas leis morais, mas eu vou usar. Quanto é que vale essa resultante centrípeta? Eu botei aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 4. Cuidado agora, tá? Olha a massa, gente. 4 vezes 10 a menos 9, hein? Você não pode nem pensar em trabalhar com gramas. Você tem que trabalhar no SI, a força é em Newton. Tem que trabalhar no sistema internacional. Então, essa massa aqui, que está aparecendo 4 vezes 10 a menos 6 gramas, você passa para quilos. De grama para quilo, é só multiplicar por 10 a menos 3. A velocidade, eu escrevi em notação científica para ficar mais fácil, tá? Ó, 150, eu coloquei 1,5 vezes 10 ao quadrado. Lembrando que a velocidade está ao quadrado, isso dividido pelo raio. Foi? Vamos dar uma melhorada nisso aqui, ó. O raio eu passei aqui para cima, o 5 vezes 10 a menos 4 eu passei para baixo. O raio eu passei para cima, o 5 vezes 10 a menos 4 eu passei para baixo. 4 vezes 10 a menos 9 eu repeti. Quanto é 1,5 ao quadrado? 2,25. Quanto é o quadrado de 10 ao quadrado? É 10 à quarta, tá bom? Vamos multiplicar aqui, ó, 4 por 2,25 vai ficar 9. 10 a menos 9 por 10 à quarta vai dar 10 a menos 5. E embaixo eu só repetir. 9 dividido por 5 vai dar 1,8. 10 a menos 5 por 10 a menos 4 dá 10 a menos 1. Então vai dar 1,8 vezes 10 a menos 1 metros, que é a mesma coisa que 18 centímetros, né? Porque 1,8 vezes 10 a menos 1 metros é 0,18 metros. Multiplica por 100, dá 18 centímetros. Quer dizer, o raio da órbita é de 18 centímetros. É mais ou menos o tamanho de uma centrífuga mesmo, né? O resultado está coerente. Mas aqui, ó, não mudou a massa, vai ter uma opção de esperando, tá? Se você somar as massas, não perceber que é só do núcleo, vai ter uma opção de esperando, tá bom? Então tem que tomar cuidado com tudo isso, para não dar mole nessa questão. O Rafael, quando eu não botar as opções, ela é específica. Tipo, essa da razão entre Vx e Vy é específica, e a da ponte Rio-Niterói é específica. As outras não. A do carro fazendo a curva e essa que eu fiz agora é da prova não específica, do exame de qualificação.
Se eu colocar as opções é porque ela é do exame. Se eu não colocar as opções é porque ela é específica. Tranquilo? Essa agora é do exame. Que inclusive eu acho uma questão meio longa para botar no exame. E com muita conta. Né? Olha aqui, ó. Ah, mas eu sei por que você está perguntando isso, Rafael. Porque essa eu não... Ah, eu botei as opções, estão aqui embaixo, ó. Olha as opções aqui embaixo, tá vendo? Então o gabarito dela é letra B de bola. Olha lá, 0,18 metros, ou 18 centímetros. Tá certo? Tudo bem com essa, gente? Uma dúvida? Sim ou não? Vamos seguir? Legal, legal, tranquilo. O detalhe é o seguinte, gente. Para você fazer com facilidade os problemas de força em trajetória circular, você tem que ter uma relação boa com os conteúdos anteriores. Não tem jeito. Ok? Tem que ter uma relação boa, senão você viaja. Por que a gente está tendo uma certa facilidade para entender esses problemas de força em trajetória circular que normalmente as pessoas acham difíceis? Porque a gente entendeu bem a cinemática angular, a gente está com a cinemática vetorial bem, então a gente não tem muita dificuldade, tá certo? A base é tudo. Agora a gente vai dar uma parada em dinâmica e vai voltar para a eletricidade semana que vem. Então vocês vão ver que semana que vem a gente vai trabalhar com, nem sei qual foi a última aula que a gente deu, acho que foi de resistores, né? A gente vai precisar, foi de resistores, mas acho que a associação eu não dei ainda, né, gente? Acho que eu tenho que dar associação para... Então, semana que vem a gente vai ver a associação de resistores. O que a gente viu de corrente elétrica e de resistores é essencial para a gente entender bem a associação de resistores. Legal? Então vamos para a próxima, que é uma questão do antigo vestibular da UFRJ. Olha aqui, ó. É uma questão que o pessoal às vezes se enrola. A figura representa uma roda gigante que gira com velocidade angular constante. Legal, ele está dizendo que a velocidade angular é constante. Olha o ômega aparecendo. Por enquanto ele não apareceu em nenhuma. Em torno do eixo horizontal fixo que passa por seu centro C. Numa das cadeiras há um passageiro de 60 kg de massa, sentado sobre uma balança de mola, que é um dinamômetro, cuja indicação varia de acordo com a posição do passageiro. No ponto mais alto da trajetória, o dinamômetro indica 234 newtons. A pessoa está sentada em cima da balança, tá, gente? O dinamômetro é como se fosse uma balança. Então, a pessoa, antes de entrar na roda gigante, sentou numa balança, tá bom? Aí você fala assim, Sandro, quem vai fazer isso? Eu já fiz. Na Dutra, eu devia ter meus 20 e poucos anos, né? Tinha um parque de diversões na Dutra, nesse estilo de Play City, um dos primeiros que tinha. Na época que eu ainda não curtia essa coisa de emoção. Hoje em dia eu não curto mais não sei porque de repente eu parei de curtir. Eu levei uma balança dessas fininhas né, que a gente tem, coloquei, amarrava ela na bunda e fui a vários brinquedos para ver como é que a balança mudava. Ok? Eu não conseguia curtir muito, né? E quase que me dei mal. Quando eu fui no Viking com ela, porque eu fui num dia à tarde que estava vazio. Quando eu fui no Viking, quase que ela caiu. Então eu tive que segurar a balança, soltei dos apoios, achei que fosse cair. Foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Bom, mas então a pessoa está sentada num dinamômetro. No ponto mais alto indica 234 e no ponto mais baixo indica 954. Você pode fazer isso no elevador da sua casa, né, do seu prédio. Escolhe um horário que está todo mundo dormindo para você não passar vergonha, bota lá a balança e aperta. Aperta para subir, para descer, que você vai ver que a indicação vai mudar. Considere a variação do comprimento da mola desprezível quando comparada ao raio da roda. Calcule o valor da aceleração local da gravidade. Esse experimento é muito bom porque se você tem uma roda gigante, uma balança, você coloca o G, você calcula o G no local, tá bom? Coisas importantes, a velocidade angular, o valor da normal no ponto mais alto e o valor da normal no ponto mais alto. Aí você fala assim, valor da normal, Sandro? Sim, exatamente. Porque quando você está sentado lá, ó, você tem o quê? Para baixo, a força de atração gravitacional, que é o peso. E o que você tem para cima? A força que a superfície faz em você. Peraí, você está sentada no dinamômetro, na balança. Então, a normal, ela indica a força que a balança faz em você, que é igual à força que você faz na balança, pela terceira lei.
Então, essa normal é quanto que a balança está indicando, ok? Que não necessariamente é igual ao seu peso. Se eu estiver agora sentado, parado em cima de uma balança, né, sem encostar os pés no chão, a balança vai indicar o meu peso. Mas se eu estou acelerado, isso não vai acontecer. Eis o centro, aqui, ó, tá bom? E lembrando que nesse caso a resultante centrípeta vai estar apontada sempre para o centro da trajetória. Então aqui eu vou ter que analisar duas posições, né, gente? Primeiro no ponto mais alto. Pensa a moça aqui, ó, a menina aqui nesse ponto. O centro está aqui embaixo. Se o centro está para baixo, a força-peso ela tem que ser maior do que a força normal, para a resultante estar para baixo. Então vai ficar peso menos normal no ponto mais alto é m ômega ao quadrado r. Então essa aqui é a força resultante no ponto mais alto. No ponto mais alto, o centro está aqui. Então, peso é a força que está para o centro. O peso vai ter que ser maior do que a normal. Então, a resultante vai ser peso menos normal. No ponto mais baixo, olha para a posição 5. Qual é a força que vai estar apontada para o centro, gente? A que vai estar apontada para o centro é a normal. Então, a normal vai ter que ser maior do que o peso. Então, como é que vai ficar a equação aqui embaixo? Normal no ponto mais baixo menos o peso é igual a m ômega ao quadrado r. Legal? Deixa eu ver se o pessoal entendeu essas duas equações aqui. Entenderam essas duas equações? Sim? Essas duas equações são as equações especiais, são as principais. Porque olha onde é que está o centro e lembra que a força maior tem que estar apontada sempre para o centro. Foi? Maravilhoso. Agora, você repara uma coisa interessante. A massa não muda, porque é a mesma pessoa. Ele falou que a velocidade angular é a mesma, a roda gigante tem o mesmo raio. Ué, gente, então P menos a normal em A tem que ser igual a normal em B menos o peso. Olha lá, ó. Chegamos nessa igualdade, que vai ser maravilhosa. Quando você pega essa igualdade, olha lá, ó. Quanto é que vale a normal no ponto mais alto? Ele deu 234 newtons. Quanto é que vale a normal no ponto mais baixo, que é a indicação da balança? Ele deu 954 newtons. Então, a gente pode substituir. Ou seja, peso menos 234 é igual a 954 menos o peso. Troca de lado o peso, troca de lado 234, 2 vezes o peso é 1.188. Peso, gente, é massa vezes gravidade. Quanto é que vale a massa? 60. A gravidade, não sei. A gravidade não é 10. Ele pediu para a gente achar a gravidade. Então, quanto vai ser a gravidade? 1.188 dividido por 120, que é 2 vezes 60. Essa continha vai dar quanto? 9,9 metros por segundo ao quadrado. Gente, exatamente 9,9. Sandrinho, posso aproximar para 10? Não, 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 não. Deixa 9,9. Você fez tudo de forma perfeita, bonitinho. Você achou 9,9. Isso aí é como se fosse um número exato, ok? Não aproxima para 10, senão vai ficar feio. G é igual a 9,9 metros por segundo ao quadrado. Esse é o gabarito oficial que o FRJ liberou. Uma questão de uma prova específica da UFRJ, ok? Que não é uma questão impossível, mas não é uma questão fácil, porque você precisa ter essa relação boa aqui para calcular a resultante centrípeta no ponto mais alto e a resultante centrípeta no ponto mais baixo. Deixa eu dar uma olhada no chat. Fala, Raquel. A gravidade você não sabe. Diz aí, Raquel, qual a dúvida? Por que você igualou o P menos a normal com a normal menos o peso? É isso? Por que eu igualei as duas equações? Legal, vamos voltar lá. Esse é o pulo do gato. Olha aqui, ó. Isso está aqui, ó. Olha só, nós achamos isso aqui, né? Nós achamos isso aqui. No ponto mais alto, peso menos a normal, m ômega ao quadrado r. E no ponto mais baixo, normal menos peso, m ômega ao quadrado r. Só que essa massa é a massa da menina, que é 60. Ele disse no enunciado que a velocidade angular não muda. A velocidade angular da roda gigante é a mesma. E a roda gigante também não vai mudar o raio. Ou seja, esse lado direito aqui é igual ao lado direito aqui.
Então você pode igualar essas duas equações. Na verdade, elas são iguais. O peso menos a normal em A tem que ser igual a normal em B menos o peso. Ou seja, em todos os pontos, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha que interessante. Em todos os pontos da roda gigante, como a massa dela é igual, a velocidade angular é igual e o raio da roda gigante é igual, quer dizer que a resultante centrípeta ela tem sempre o mesmo valor em todos os pontos. É claro que a direção e o sentido vai mudar, mas ela vai ter o mesmo valor em todos os pontos da roda gigante. Entendeu? Vê se foi lá, Raquel. Legal, legal. Rayane, tá por aí, Rayane? Legal. Entendeu a solução, Rayane? Legal? Show, show, show. Maravilha. Rayane vai pegar, vai fazer. Foi você, Rayane, que falou comigo que vai fazer Imita também? Não, não. Alguém falou comigo que ia fazer Imita. Gente, podemos passar para outra, que é uma questão do Enem. Tudo bem com essa? Legal, legal? Show. Então vamos para a última questão, que é uma questão do Enem, também uma questão perigosa, perigosa. O Enem de 2009. Olha lá, ó. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Legal. 403 quilômetros em 1 hora e 25 minutos. Legal? Um exemplo aí de um trem-bala fazendo uma curva, né? A grande preocupação do trem-bala, gente, o engenheiro tem que ter mais cuidado é justamente no momento da curva. Alta velocidade, ele fazendo a curva, pode dar problema. Então, devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja D. Cuidado, hein? Não é 0,1 grama, não, é 0,1 G. Ou seja, 1/10 da aceleração da gravidade. Sabe quando o carro está fazendo a curva e você faz isso assim, ó? É porque está maior do que o confortável. O confortável é até 0,1 G. Ou seja, faz a curva e você não sente tanto o efeito da curva. Em que G é a aceleração da gravidade, né? Considerando 10. A velocidade do trem se mantém constante. Legal. Em todo o percurso. Seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura de quanto? Então, ele quer o raio que deveria ter a curva para que esse trem, que viaja com uma velocidade alta, quando fizer a curva, seja de forma confortável para quem está lá dentro. E seguro também. Então, aceleração 0,1 G, não esquece. A velocidade tem valor constante e a gente quer achar o raio. Ok? Então, o que a gente precisa? Bom, ele deu a aceleração. Como é que eu sei que essa aceleração é centrípeta, gente? É a aceleração na curva, é a aceleração lateral que ele disse. A velocidade ele não deu diretamente, mas acho que a gente pode descobrir. E o raio é a minha interrogação. Ou seja, vamos em busca da velocidade, ok? A velocidade é o nosso objetivo. Olha lá, ó. Ele falou que o trem vai percorrer 403 km em 1 hora e 25 minutos. Ou seja, velocidade é ΔS por ΔT. ΔS, 403 quilômetros. Passei para metros, tá? Para a resposta final ficar em metros por segundo. 1 hora e 25 minutos, vamos lá. 1 hora tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. Mais 25 minutos vão ser 85 minutos. Quando você passa isso para segundos, você multiplica por 60. Legal? Então vai ficar 403 vezes 10 ao cubo sobre 85 vezes 60. Quanto vai dar isso aqui? É claro que eu aproximei, né, gente? 4,03. Eu botei 4. E ficou 4 vezes 10 à quinta, né? Porque aqui é como se fosse 400. E essa continha aqui dá aproximadamente 5.000. Quando você faz 4 por 5, dá 8.
Não, desculpa, 4 por 5 dá 0,8. E 10 à quinta por 10 ao cubo dá 10 ao quadrado. Então vai dar 0,8 vezes 10 ao quadrado, que vai dar aproximadamente 80. Gente, não vai dar um valor exato quando você fizer essa continha, mas é um valor aproximado, ok? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha lá, ó. Aproximadamente, gente, falou aproximadamente, olha a distância, 80, 430, 800, 1.600, 6.400, ou seja, aproxima, que você não vai errar. Os números estão muito distantes, ok? Fica tranquilo em relação a isso. Ou seja, achamos a velocidade, agora a gente pode ir para a aceleração, para a equação da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta vale 0,1 vezes g, a velocidade vale 80, então vai ficar 80 ao quadrado, isso dividido pelo raio. Sobe com raio, desce com isso aqui. 0,1 vezes 10 dá 1. E quanto é 80 ao quadrado, gente? 6.400 metros. Como é que eu sei que eu estou em metros? Porque você está trabalhando com o sistema internacional. E o sistema internacional, a sua resposta tem que ser em metros, ok? Então, recapitulando, achamos a velocidade, peguei a distância, 403 mil metros, e dividi pelo tempo, 85 minutos vezes 60. Passei para a notação científica, essa conta dá aproximadamente 80, pode fazer aproximadamente aqui, porque a distância entre as respostas é muito grande. A aceleração, ele falou que é 0,1 da gravidade, a velocidade vale 80 e o raio é o nosso objetivo. Sobe com raio, desce com 1. 80 ao quadrado, 6.400. Vamos ver se está ok, se está tudo bem com essa questão do Enem, que também teve um índice de erros meio alto por causa dessas continhas que a gente estava fazendo aí. Tranquilo, né, Rafael, Mariana, Júlia, Manu, Rayane. Gente, show de bola. É boa sim. Legal, legal. Olha só, gente. Na semana que vem, quando chegar no finalzinho da aula da semana que vem, eu vou disponibilizar um link para vocês aqui, que ao longo da semana eu faço. E aí, nesse link, vocês vão clicar e vão para um Google Formulário. E aí eu vou botar lá, como se fosse um simuladozinho para vocês, com 10 questõezinhas múltipla escolha, para você fazer, e aí, sem prazo, ou dou uma semana, alguma coisa assim, para você fazer quando você tiver um tempinho. Vou valorizar questões conceituais, e aí depois a gente tira uma aula para tirar dúvida, ok? E aí eu boto nesse Google Formulário aqui algumas questões de assuntos que nós já trabalhamos antes. Sim? Tudo tranquilo? Tudo bem? Força em trajetória circular? Show de bola. Isso, aí a gente faz como se fosse um simulado, sem pressão, sem estresse. Aí você pode ir fazendo aos poucos, eu acho que até consigo botar ele para você fazer aos poucos, sim. Eu consigo botar na configuração para você fazer aos poucos, sem problema. E na semana que vem, nós vamos ter a nossa aula de associação de resistores, ok? Show de bola? Deixa lá, porque eu acho que eu botei uma frase, aquela frase que eu gosto para terminar a aula para vocês. Agradecer muito a presença de vocês aqui e que nunca nos falte a esperança de dias melhores, né? Os dias melhores sempre vêm. Você passa por momentos difíceis, por momentos ruins, mas depois, gente, ó, é que nem o tempo, né? Já viu isso? Às vezes acontece isso. Você acorda, hoje, por exemplo, aqui eu estava olhando, o tempo estava feio, cinza, nublado, agora eu já estou vendo azul, já estou vendo o céu bonito. Daqui a pouco eu vou pedir o meu franguinho assado para comer, aquele franguinho top. Só para me deixar com vontade, né, Sandro? Ah, mas você comprou, no domingo você comprou o franguinho que eu vi, hein? Exatamente, o frangão. E o frangão que eu peço aqui, gente, não é brincadeira não, ele é maravilhoso. Ele é feito na brasa, aí vem com aquela linguicinha ainda, com arrozinho, cara, é com feijão, sacanagem isso, tá? arroz, feijão e batatinha frita ainda. Gente, um excelente final de semana para vocês, tá bom? Tudo de bom, muito legal vocês terem vindo aqui de novo. Show de bola, muito bom estar aqui com vocês. Na semana que vem a gente se vê para continuar, tá bom? Um final de semana maravilhoso, espero que vocês tenham entendido aí
as forças em trajetórias circulares. Valeu, Pedrão, obrigado. Valeu, Manu. Valeu, Rafa, Arthur. Tudo de bom para vocês, tá bom? Valeu, Raquel. Valeu, Júlia. Zaira, João, Ana, Yuri, Vini, todo mundo. Show de bola. Bom domingão para vocês também. Bom final de sábado aí. Valeu, João. Abraço, João.